Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Aqui é o professor Francisco Antônio Pereira Fialho, né? Doutor em engenharia, engenheiro, psicólogo. E hoje nós vamos compartilhar com vocês um gostinho sobre o tema das mandalas dentro da abordagem junguiana. Né? Começamos com essa imagem, né? E toda imagem é uma forma de mandala. Essa imagem em particular, né, mostra uma multidão de símbolos, de formas, de pessoas, mandalas dentro de mandalas, narrativas dentro de narrativas. Podemos dizer que uma das mais importantes contribuições do nosso mestre Jung para a psicologia veio de um sonho em que ele entrava numa casa de 2 andares, ia descendo cada vez mais fundo nessa casa, até chegar a cavernas ocultas embaixo dos porões dessa casa, que ele vai entender como sendo o inconsciente coletivo. Enquanto trabalhando com Freud, eles falavam de consciente e inconsciente. O Jung, ele, então, abre esse portal e mergulha mais fundo nesse inconsciente, né? E chega, então, nessa arquitetura da psique, onde, além do inconsciente pessoal, que ele, Freud, trabalhava, ele encontra, então, esse inconsciente coletivo. E no centro desse inconsciente coletivo, a resposta àquela pergunta que os gurus indianos já faziam ao meditar diante de uma vela e perguntar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, né? E a resposta é esse self, esse si mesmo. E segundo Jung, o sentido da vida está no que ele chamava do processo de individuação. Que é essa grande viagem entre o ser da superfície, do Zeitgeist, aquilo que Lacan diz é onde não somos, ou aquilo que pensamos que somos, mas não somos, dizia Freud, até esse ser das profundezas, o imago Deus, o conceito do self. Né? Vamos ver o que a mandala tem a ver com essas buscas nesse processo de individuação. Amory Stein diz que o inconsciente coletivo corresponde ao nosso substrato psíquico mais profundo, seja pensando de forma ontogênica ou fotogenicamente mais antigo, arcaico, pré-verbal. Antes mesmo da forma, conectado com o corpo e os instintos, também chamada de psique objetiva. Né? Lembrando um pouquinho o Piaget, com a sua abstração reflexionante, ele diz que para alguma coisa chegar à nossa mente, algo ser conhecido, né, passa por um processo de 4 etapas. Na primeira etapa, algo tem que ser observado. E essa mancha enorme, que é a primeira idade da semiótica do Charles Peirce, para você destacar alguma coisa dessa mancha, significa tornar observável. Você está numa floresta e você olha e vê mato. Mas alguém diz para você, ali é um boldo, ali é um alecrim. E aí, dessa mancha, mato, começa a se destacar coisas que você não seria capaz de perceber antes.
porque não eram ainda observáveis. Então, observáveis é tudo que Dona Evolução nos deu, porque precisamos conhecer para sobreviver, ou aquilo que a nossa cultura nos ensina. Mas é preciso trazer esse observável para o corpo. E para trazer para o corpo, precisamos associar uma emoção. Lembrem daquele filme lindinho da Disney, Divertidamente, que é o estado da arte, sobre as emoções. Então, você vai associar alegria, tristeza, medo, raiva ou um nojinho. Esse é um processo inconsciente. Quando Jung fala dos tipos psicológicos, ele vai usar, né, as funções irracionais para diferenciar o ver com os olhos da cara, as sensações, do ver com os olhos da mente, a intuição. E vai chamar esse processo de irracional, porque ele é automático. Ele é não consciente, ele é inconsciente. Mas aí você precisa tornar consciente. Aí você vai para o terceiro movimento da abstração reflexionante do Piaget. O primeiro ele chamava de abstração empírica, o segundo de abstração reflexiva, o levar do corpo para a cabeça, ele vai chamar de abstração pseudo-empírica. Ou seja, você vai conhecer, vai trazer para a mente. E ele vai dizer que o quarto momento é quando você pensa o próprio pensamento. Você se torna capaz de meditar. Você se torna um ser capaz de se observar, se observando. Jung, quando desceu naqueles porões, né, do nosso inconsciente coletivo, ele buscou as unidades funcionais desse inconsciente coletivo e foi buscar, na Idade Média, a ideia dos universais, que, aliás, vem desde o tempo dos gregos e até diante. E chamou essas ideias universais, esses padrões, de arquétipos. E ele vai dizer que enquanto os sonhos são a porta para o nosso inconsciente, os sonhos coletivos, os mitos da humanidade, são a porta para o nosso inconsciente coletivo. Sonhos, inconsciente pessoal, mitos, inconsciente coletivo. O Jung vai dizer que os arquétipos são aptidões imaginárias da nossa alma, que vão reavivar, nos fazer relembrar imagens coletivas de significância biológica e histórica. No nosso inconsciente coletivo, nós temos os mitos. O mito de Sísifo, aquele que carrega todo dia de manhã aquela pedra montanha acima, à noite a pedra volta ao lugar que estava antes, todo dia ele faz tudo sempre igual. O mito de Narciso, encantado pela sua própria imagem no espelho, milhões de mitos e vão estar associados a arquétipos e vão ser a sustentação dos complexos que habitam o nosso inconsciente pessoal. O nosso ego é aquele complexo que ganhou mais energia e emergiu ao consciente. Mas, vez por outra, nós abandonamos esse complexo ego e chamamos do nosso velho sábio, chamamos do nosso Peter Pan, aquela criança eterna. Esses complexos são as subpersonalidades. E o nosso self é esse todo. É quando nós somos capazes de integrar todos esses complexos, arquétipos, mitos,
sonhos, numa sinfonia, numa orquestra sem maestro. O arquétipo central, portanto, da nossa personalidade, o centro da nossa mandala, já comecei a falar de mandala, né? Quando a gente desenha uma mandala, aquilo que está no centro da nossa mandala é o nosso self, ou si mesmo. Tudo vai estar relacionado a esse centro. Ele é o centro ordenador e unificador da nossa psique total, tanto consciente quanto inconsciente. É a nossa autoridade psíquica suprema, capaz de manter o ego submetido ao seu domínio. O Edinger vai dizer que é o Deus dentro de nós. Dentro de cada um de nós tem um gigante. O gigante Adamastor, que vai aparecer no livro vermelho do Jung. Os dragões, que às vezes nos visitam à noite. A nuvem. Porque o si mesmo ele está além da forma, ele está além do humano. É o Deus dentro de cada um de nós, a imagem de Deus dentro de cada um de nós. A energia desse Deus gera uma compulsão para se tornar o que é. Dirige a nossa vida, nos compele. Jung diz que você tem duas opções na sua vida. Ou você vai, opção pela dor, ou você é arrastado, opção pelo amor. Os chineses falam que a arte de viver é a arte do Wu Wei. O Wu Wei é o não fazer nada. Mas esse não fazer nada é seguir o tal. Deixar esse puxão do self te levar. Não reagir a esse puxão do self. Reagir implica em sofrer, opção pela dor. Se deixar levar significa opção pelo amor. Esse centro, diz o Jung, não é sentido ou pensado como ego, o ser das superfícies, mas é o self. E apesar desse centro dessa mandala ser representado por um ponto, ele é circundado por uma periferia que contém tudo o que pertence ao self. Os pares de opostos que compõem a nossa personalidade total. O yin e o yang. No centro, tal. Cercando o tal, o yin e o yang, nesta mandala universal. Como proceder à individuação? Para uns, é quando você caminha em direção ao self. Jung vai dizer que no momento em que o ego, o ser das superfícies, deseja conhecer o self, o ser das profundezas, nesse momento, também, o ser das profundezas resolve conhecer o que está acontecendo na superfície. De forma que a iluminação não se dá na chegada, mas no encontro. Como vimos, no inconsciente coletivo, em cujo centro está o nosso self, existem os arquétipos, circulando em volta desse sol, ou dessa galáxia, ou desse buraco negro, ou desse grande vazio, ou desse Deus, ou desse tal. Esses arquétipos são predisposições para formar imagens, que são inicialmente vazias.
mas que nós precisamos vestir. Então, nós trabalhamos, na prática, no marketing arquetípico, por exemplo, com imagens arquetípicas. Nós vestimos esses arquétipos. Nós, os especialistas em psicologia profunda, estamos interessados nas profundezas. Mas, para uso prático, geralmente as pessoas que trabalham com esses conceitos, vão usar essas imagens arquetípicas ou símbolos que vão povoar de narrativas o mundo que nós vivemos. Os símbolos, portanto, podem ser considerados como os significantes dos arquétipos. Lembrando a semiótica de Ferdinand de Saussure, né? Significado, significante. Ou a semiótica do Peirce. Através desses símbolos, os arquétipos podem ser percebidos pela consciência. No caso do arquétipo do self, como vimos, é o mais importante, né? Um dos símbolos ou imagens arquetípicas que o veste é a mandala. Nas palavras de Jung, as mandalas são lugares de nascimento, ou melhor, conchas de nascimento, flores de lótus, das quais nasce o Buda. O Buda dentro de cada um de nós. Por o Fincher, um dos que levaram essas mandalas para o setting terapêutico, mandala significa centro, círculo mágico. Vem do sânscrito. É um círculo com conteúdo. É aquilo que contém a essência, ou a esfera da essência, ou ainda o círculo da essência. Isso é a mandala. Como vimos, Jung vai associar a mandala com o self, o si mesmo. A gente geralmente imagina uma mandala apenas na forma circular. Mas devemos lembrar que na geometria sagrada, o círculo nada mais é do que um polígono de infinitos lados. Você imaginar o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o ecoságono, cada vez, quanto mais lados, mais vamos nos aproximando do círculo. Ou seja, quase toda imagem pode ser considerada uma forma de mandala. A nós interessa o estudo das mandalas relacionadas ao desenvolvimento humano. No setting terapêutico, quando o paciente chega pela primeira vez, ele desenha uma primeira mandala. E ao longo do processo de terapia, que para nós não é cura, mas é autoconhecimento, é crescimento, ele vai desenhando mandalas, até chegar na mandala de cura, ou na mandala onde aquele processo dele está terminado. Não que o processo de autoconhecimento está terminado, mas aquele ciclo terminou e tem que passar por um novo ciclo. Afinal de contas, nós todos crescemos a partir de um ovo redondo dentro de um útero, também circular. Nós estamos o tempo todo dentro de mandalas. Nós somos criados pelas mandalas e somos criadores de mandalas.
Toda a vida é uma mandala. Célula é uma mandala. Tudo no planeta, de átomos a galáxias, tudo é mandala. Essas mandalas, elas vão se desenvolvendo da mesma forma que, a partir de uma minúscula célula, bilhões, trilhões de células vão se formando, gerando o mundo vivo das mandalas. Nosso corpo é feito de células, que são mandalas, que é formada por átomos, que são mandalas. O grande vazio, que deu origem a tudo, o vazio pleno, soprado pelo vento quântico, e lembramos que a palavra psique é vento, alma é vento. Quando a alma sopra, esse vazio, ele cria universos. Como na série Sandman, da Netflix, onde os perpétuos, Morpheus, o sonho, o desejo, o desespero, são capazes de atuar nesse vazio para criar e descriar universos. Assim como nós somos criadores de mandalas. As crianças de todo mundo expressam em seus desenhos essas formas mandálicas. Como, por exemplo, círculos, cruzes dentro de círculos, sóis, círculos com faces. O ato de desenhar mandalas é espontâneo. Não precisa ensinar uma criança a desenhar uma mandala. Você dá qualquer meio de representar e qualquer material em que possa ser representado, seja uma folha de papel, seja areia da praia, seja um lápis, seja o próprio dedo, ela vai espontaneamente, sem ninguém ensinar, ela vai desenhar mandalas. Isso em qualquer cultura. Isso independente do lugar onde essa criança nasceu. A psicologia registra que essa espontaneidade ela não cessa nunca, mas diminui depois dos 5 anos de idade. Piaget diz que a criança explica o homem, né? A criança explica toda a humanidade. Quando você compara desenho das crianças com as antigas pinturas rupestres, você percebe o caráter arquetípico universal dessas representações. Ou seja, pessoas com a mesma patologia vão produzir mandalas muito parecidas, o que ajuda o terapeuta na leitura, na comparação e no apoio ao processo do próprio cliente de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Jung dizia que uma das mandalas mais perfeitas são aquelas usadas no budismo tibetano, onde eles usavam, os monges usam as mandalas como um instrumento de contemplação. Eles chamam de yantra, isso no Tibete. E ao ser utilizada no ritual, essa mandala ajuda na concentração. Lembrando que a concentração é o primeiro passo
na imaginação ativa do Jung, né? E para os nossos amigos do Tibete, significa acalmar o barulho feito pelos nossos pensamentos, imaginando que somos uma árvore cheia de macaquinhos, de pensamentos que não param de fazer barulho, e que você, para ouvir o sagrado, primeiro precisa acalmar essa macacada. Aí entra a mandala, é uma forma maravilhosa, poderosa, de acalmar a mente e, mais do que isso, estabelecer essa ponte, essa função transcendente entre o inconsciente coletivo e o consciente. Esse autor, Moaknin, tenta estabelecer uma síntese entre a psicologia junguiana e o budismo tibetano. Lembrando, né, que a psicologia junguiana, ela se sustenta nas reuniões que aconteciam em Ascona, na Suíça, e que dessas reuniões participavam não só terapeutas como Jung, mas também místicos, como Dan Suzuki. O budismo entra no Ocidente através de Eranos, lugar aonde Jung ia todo ano para se renovar, para se refazer. Quando a gente acompanha o livro vermelho do Jung, a gente vê que tem uma fase da vida dele em que ele desenha mandalas desesperadamente. Usa esses yantras para meditação, para autoconhecimento e para crescimento. Não é à toa, então, que há essa analogia entre a psicologia junguiana, o budismo tibetano e a física quântica. Porque em Eranos também, Niels Bohr, o pai da escola de Copenhague, né? O Schrödinger, do famoso gato de Schrödinger, Wolfgang Pauli, do princípio da exclusão, fez a tese de doutorado dele sobre sincronicidade, livro importantíssimo do Jung. O Wilhelm, o sinólogo que traduziu o I Ching, todo esse povo se encontrava todo ano em Eranos, conversando, trocando ideias, se alimentando, engravidando uns aos outros de ideias. No budismo tibetano, a mandala é considerada como um guia imaginário e provisório de meditação. A mandala pode se manifestar em combinações variadas, de círculo e quadrado. O círculo significa, para quem lê uma mandala, o mundo espiritual. Os quadrados, o mundo material. Então, você tem aquela árvore sefirótica do mundo da essência ao mundo físico, representado também na forma de uma mandala. Você pode ler uma mandala como você lê o tarô, como você lê uma árvore sefirótica também. Né? Em algum módulo, a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre Cabala, Jung e tarô. Né? Jung e mandala. A meta do processo de contemplação da mandala é que o yogi, o monge, ele possa se tornar internamente atento ao divino. Imaginação ativa do Jung. Primeiro passo. Acalmar a mente. Concentração. Desenha a mandala. Segundo passo. Agora que você acalmou a mente, agora que você fez o grande silêncio, ouve o sagrado. Terceiro passo da imaginação ativa do Jung. Anota, desenha, registra tudo que você viu e ouviu e sentiu
nessa experiência de fazer silêncio com a mente. Sair do seu quadrado para o grande redondo. E o último passo é a amplificação. É você pegar os mitos que estão dentro do inconsciente coletivo e fazer essa ponte, essa função transcendente para o consciente. O que essa experiência desperta? Que mitos são constelados? O que temos que aprender? No centro da mandala, situa-se o trono da divindade eleita, sendo que a palavra do mestre é capaz de animá-la. Nesta mandala, procura-se visualizar as divindades e seu resultado. Agora, como diz o Jung, né, chega de palavras e vamos entrar dentro dessa mandala. Entreguem-se à experiência. Sintam o poder dessa mandala. Aproveitem a experiência. A mandala ganhou vida. A mandala agora é uma dança circular. A mandala é como o pulsar dos nossos corações. Mergulhe nessa experiência. Animem as suas mandalas. Como é que o nosso mestre Jung encontrou a mandala? A gente viu que foi em Eranos, né? Lá na Suíça, em Ascona, nesses encontros maravilhosos, que até hoje acontecem. Começaram na década de 1920 e até hoje acontece. Perdão, acho que foi 1933, e até hoje eles acontecem na cidade da Suíça. Né? Na verdade, ele começa a entender essa questão do inconsciente coletivo. Ele é chamado para esse caminho. Ele é chamado para essa mandala através de uma experiência que ele tem. A primeira, diz ele, foi quando eu ainda era um estudante. Ele vê um radiolário gigante, né? Essa imagem de um radiolário é uma das formas de um radiolário. E aí ele diz assim: isso aponta para a minha missão, para aquilo que eu vou fazer na vida. Eu vou estudar biologia. Esse é um sinal que o universo está trazendo para mim. O segundo encontro é quando essa mesma imagem reaparece durante a Primeira Guerra, onde ele era comandante de uma tropa. E toda manhã o Jung traçava um desenho circular numa cabeça. Só lembrando que na Suíça, né, não tem um exército, mas todos os suíços são parte do exército. Eles fazem uma formação militar, né, e tem patentes. E durante uma guerra, eles são chamados, então, a agir de alguma forma. Então, o Jung, todo dia, fazia um desenho circular. E ele começou a entender que a forma desses desenhos tinha a ver com como ele se sentia. Se ele estava fora de si ou de mau humor, a simetria da mandala ficava distorcida. Então, já naqueles anos, ficou claro para o Jung
que o alvo do desenvolvimento psíquico é o self, que não há evolução linear, há apenas circunambulações do self. Já o terceiro encontro aparece em 1927, quando ele sonhou com a mandala Janela para a Eternidade. Pouco depois, ele recebe um manuscrito do Wilhelm, esse livrinho aqui do lado, chamado Segredo da Flor de Ouro, onde ele vai descobrir o arquétipo do self e do si mesmo. O Wilhelm era um sinólogo, traduziu o I Ching com o prefácio do Jung. De novo, a importância dos encontros na construção do processo cognitivo. Aí, nesse livro, Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, ele vai falar de casos clínicos em que as pinturas de uma paciente foram fundamentais na psicoterapia. Ou seja, ele vai trazer a importância de você usar o desenho de mandalas como um processo de estabelecer a ponte entre o inconsciente do paciente com o processo terapêutico que está acontecendo no mundo real. Importante de trabalhar essas questões. Como a gente vê no livro vermelho, o livro vermelho está cheio de mandalas. Né? Nós, junguianos, estamos ousando atualmente pegar as mandalas do livro vermelho do Jung e interpretá-las. Também. Né? Porque é uma maneira de conhecer o Jung. Né? Porque o Jung ele pintava essas mandalas que eram a forma dele conversar com a sua alma. Porque esses elementos vêm da alma, vêm do interior. Então, é uma maneira de você acessar esse interior. Leva os pacientes, diz ele, sobretudo os que sofrem, a reproduzir da melhor maneira possível, através de forma pictórica, o que estão sentindo. Às vezes você não consegue dizer como você está se sentindo, mas você expressa isso na forma de um desenho, na forma de uma mandala. E diz o Jung, a finalidade desse método de expressão é tornar os conteúdos inconscientes acessíveis e assim aproximá-los da compreensão. E com essa terapêutica, você consegue impedir a perigosa cisão entre a consciência e os processos inconscientes. Você faz a ponte. Todos os efeitos e processos de profundidade psíquica que você representa na forma de desenho são em oposição à fala apenas consciente, simbólicos. Esses desenhos indicam, da melhor forma possível, ainda que aproximada, algo que ainda é desconhecido, que está além da palavra. Ou seja, no divã do Freud, você fala. No setting terapêutico junguiano, você desce nos porões, você vai além da palavra. Você usa e abusa da imagem para estabelecer essa ponte entre consciente e inconsciente. Ou seja, a mandala se apresenta como um instrumento de terapia e de diagnóstico também. Essa mandala linda aqui do lado, de uma outra, nós temos o Pinker e a Judith Cornell. São as duas pessoas que trouxeram o desenho de mandala do Jung para uma abordagem hermenêutica que ajuda aos terapeutas a melhor compreender a manifestação dos seus pacientes.
Esse é um desenho de fim de tratamento, de cura. Quando assim, a pessoa que desenhou isso aqui se curou, estava curada, né? Essa foi uma mandala que ela desenhou, que uma médica, paciente dela, desenhou no workshop conduzido pela doutora Judith Cornell. Atualmente, tem vários autores que usam a mandala como instrumento terapêutico. Se você olhar no livro vermelho do Jung, uma fase da vida dele era um ritual. Desenhar mandalas era um ritual. Para esse autor, não é necessário esperar por uma crise para você desenhar mandalas. Nós estamos dando um curso agora básico de formação em Jung, né? Depois, quem tiver interesse, consulta lá o pessoal do ISEM. E estou usando mandalas. Pedi para os participantes desse curso desenhar mandalas, como é um curso por EAD, como esse, né? Você desenha mandala, fotografa no celular, enfim, e manda para a gente poder interpretar e fazer a avaliação. O objetivo aí não só é interpretar a mandala do aluno, participante do curso, mas também, né, ensinar como interpretar essas mandalas. De fato, nós deveríamos cultivar nossa relação vitalíssima com o arquétipo do self. Como fazer isso? Desenhando mandalas, como Jung fazia. Então, para Fincker, desenhar mandalas pode fazer com que as energias do nosso self arquetípico enriqueçam e influenciem de forma adequada a nossa existência consciente. As mandalas nos permitem receber informações da alma arquetípica por meio de imagens visuais que podem ser integradas. Isso vem desde os tempos remotos e não existem apenas na nossa cultura. Né? Como todo arquétipo é algo que é universal. Desenhar mandalas é universal, como vimos. Os índios navajos do sudoeste norte-americano associavam o desenho de mandalas de areia colorida ao processo de cura de doenças. Da mesma forma como nós fazemos no setting terapêutico. À medida que a pessoa vai melhorando o seu estado, ela vai desenhando mandalas cada vez mais harmônicas. Aqui é um exemplo, né, das mandalas feitas pelos xamãs navajos, onde o curandeiro escolhia um desenho. E existia um desenho para cada situação. Quando o desenho estava pronto, a pessoa doente era colocada no centro da mandala. E como se fosse algo mágico, os curandeiros navajos acreditavam que essas mandalas tinham poder curativo. Era terapia. O próprio Jung cansou de usar a mandala como terapia. Muitas mandalas têm uma característica irracional, intuitiva. E, através do seu conteúdo simbólico, exercem uma influência retroativa no inconsciente. Assim como as mandalas dos navajos, o paciente desenha uma mandala e a mandala desenha o paciente. Só o ato de desenhar a mandala, de colocar para fora, de expressar-se, tem um efeito retroativo sobre o próprio paciente. Ainda que esse significado mágico não seja sentido conscientemente pelo paciente. Mas nós acreditamos que a terapia é muito mais do que cura, né? Para nós, a terapia é autodescoberta, autoconhecimento. É uma forma de proceder à individuação, de caminhar em direção do self. E aí a mandala, então, é
uma ferramenta fantástica para se fazer isso. A mandala no papel, desenhada por um ser humano, reflete a consciência daquele ser humano. Para o Edinger, as variações das conexões entre o ego e o self criam um ritmo cíclico na nossa vida psíquica. Há momentos de separação entre o nosso ego e o nosso self, e há momentos de encontro entre o nosso ego e o nosso self. Eu posso fazer uma leitura intuitiva, o Jung adorava fazer essa leitura intuitiva da mandala, ou posso fazer uma leitura técnica. E aí tem várias ferramentas, né? A gente recomenda fortemente os cursos do ISEM, de formação em psicologia transpessoal, onde a doutora Eneida dá um módulo só sobre as diferentes maneiras de você fazer a leitura intuitiva e a leitura técnica de mandalas. Eu aqui estou preocupado apenas com Jung. Como Jung, ou o terapeuta junguiano, é capaz de usar essas ferramentas. No curso de transpessoal de formação, a Eneida vai falar não só do Jung, mas de outras portas, outras possibilidades, outras maneiras de vocês fazerem essa leitura técnica. Eu trouxe aqui para vocês o que nós chamamos de as mandalas do Grande Redondo, que foram desenvolvidas pela Joan Kellogg, da arte-terapia, junto com o psiquiatra Francisco de Léo, e que vai dizer que a nossa vida se desenvolve em 12 estágios. Aqui é o número sagrado 12, né? Dos 4 elementos, água, terra, fogo e ar, e sal, mercúrio e enxofre, os 3 elementos. Né? E aí ela criou esse modelo, que ela chamou de estágios arquetípicos do Grande Redondo. Né? Eu já usei isso várias vezes, inclusive nas minhas aulas de graduação, com os meus alunos, não só do pessoal da pós, mas da graduação, pedia para os alunos desenhar as mandalas e depois tentava enquadrar a forma dessas mandalas num desses 12 tipos. Né? E cada um desses tipos dá uma interpretação possível. Segundo a Fincker e a Kellogg, esse modelo corresponde a um ciclo de crescimento interior. Nesse processo de crescimento interior, há momentos de encontro e momentos de alienação entre o ego e o self. Aquela mandala 1, só voltando aqui, né? Aquela mandala 1, esse estágio 1 daqui, né? Chama de o vazio. Muitas vezes as mandalas dessa forma se assemelham a teias de aranha em preto e branco, ou em tons de azul e amarelo. A teia de aranha faz lembrar a ligação do feto com as paredes do útero. Então, você está dentro do útero da sua mão, da sua mãe. Né? Nessa mandala. E aqui dá uma noção para cada desenho de mandala que você faz. Às vezes, numa mandala, você vai ver vários padrões, aqueles 12 que eu mostrei. Na mesma mandala vai aparecer mais de um. Né? E vai permitir que você faça uma interpretação. Depois tem o estágio 2, que é durante o parto. E aí você vê, né, que se você desenha ela, né, o Groff, ele tem desenhos de mandalas de pacientes que desenhavam como é que era o útero da mãe. Então, tem desenhos lindos e maravilhosos, e horríveis e tenebrosos, dependendo de como foi esse parto. Né? O estágio 3, o labirinto. O estágio 4, o começo. O estágio 5, alvo e meta. O estágio 6, que é a luta com o dragão. Está ligado a conflitos da adolescência.
E é curioso, né? Muitos dos desenhos do Jung no Livro Vermelho correspondem a essa mandala de luta com o dragão. Esse aqui é um desenho, né, do Jung, a mandala 45 do Livro Vermelho. O Jung chamou de Atharva Veda, que é uma fórmula mágica para o fortalecimento da masculinidade e está relacionada à cura do touro ferido. E o Livro Vermelho fala: nosso Deus está doente. De tanto ver e entender, nós o matamos com um olhar venenoso. E eu o senti novamente como certeza de que minha vida seria partida ao meio se não conseguisse curar o meu Deus. Por isso fiquei com ele durante a longa noite fria. Essa é a mandala da renovação do Rei Morto, que para o Jung, a luta com o dragão também é um encontro com a nossa sombra. Outra mandala que o Jung usa muito, né, é a quadratura do círculo. Quando você já é uma pessoa independente, né, pode ir para a escola sozinha, e na fase de adulto jovem, passamos da adolescência, né, e temos potencial para criar. Essa mandala diz que a nossa habilidade intelectual está no auge. É um tempo que estamos repletos com o senso de poder, importância e missão. Essa é uma mandala, a mandala 107 do Livro Vermelho do Jung, né? Onde ele fala assim: existe uma obra necessária, mas escondida e peculiar, uma obra-prima, que tu precisas realizar em segredo por amor aos mortos. E antes que não tenhas realizado esta, não pode chegar às suas obras exteriores, pois os mortos não lhe permitem. Que se vire e haja com tranquilidade, segundo o seu desígnio, e complete o secreto, para que os mortos se soltem. Não olheis demais para a frente, mas para trás e para dentro, para que não deixeis de ouvir os mortos. No mundo interior, não existe uma explicação do caminho, tão pouco quanto pode explicar no mundo exterior o caminho do mar. Tu precisas finalmente entender qual é o objetivo de tua explicação do caminho. Isto é, busca de proteção. Eu aceitei o caos e na noite seguinte minha alma veio a mim. Olha que lindo isso, né? Então, o que essa mandala disse para o Jung, né? Que ele precisava conversar com os seus mortos. Quem são os seus mortos? Naquela arquitetura que nós vimos, né? São as outras supertonalidades do Jung. Quando a criancinha nasce, não existe um hemisfério que seja superior ao outro. São iguais. Mas como a linguagem está no hemisfério esquerdo, e nós nascemos no mundo da linguagem, esse hemisfério ele vai ganhando força. E acaba por dominar o outro. Da mesma forma, quando uma criancinha nasce, ela tem todas as potencialidades do universo. Eu podia ser cada um de vocês. Cada um de vocês é uma personalidade minha que está morta. São potencialidades que eu poderia ter e não tenho. Então, essa mandala diz: desperte esses mortos, conversa com eles, aprende tudo que eles sabem, dialoga, pelo encontro, cresce. Olha que mandala poderosa essa, né? É uma mandala que fala que para seguir nesse processo de individuação, para chegar no meu self, eu tenho que deixar que os outros complexos dentro de mim possam se expressar, o velho sábio. A mulher curandeira, o feminino, o masculino. Jung fala em 3 iniciações. Uma iniciação feminina, eu associo aquele livro lindo da Clarice Pinkola Estate, Mulheres que Correm com os Lobos,
uma iniciação masculina, que eu associo ao cavaleiro por detrás da armadura, e uma iniciação humana, que é o livro vermelho do Jung, que é a mandala, ou as mandalas. Então, esse nosso primeiro encontro, essa nossa conversa sobre o mandala, ela não vai, de maneira nenhuma, encerrar o assunto, né? Até porque o bom professor faz que nem Sherazade, né? Se vocês lembrarem, né, tinha um rei desiludido, que foi enganado, então ele dormia, casava, pedia para a esposa contar uma história e no dia seguinte a matava, né? E a Sherazade, ela nunca acabava a história. E no dia seguinte, o rei ansioso não a matava, porque queria ouvir a continuação da história. Por favor, não me matem. Me deixem continuar a contar essa história. Vocês terão oportunidade de ter a continuação. Só que eu já aviso de antemão, né? Que essa é uma never ending story. É uma história sem fim. Porque nesse ato de aprender, de se autoconhecer, nesse processo de individuação, será que o fim está no encontro? Ou será que o encontro é apenas a volta do grande redondo? Depois de passar pelas 12 mandalas, voltar a mandala início? Voltar à flor de lótus? Para que uma nova iluminação ocorra? Que bom! Que bom que nós não somos jogadores finitos. Que bom que nós somos jogadores infinitos. Jogadores finitos jogam o jogo e no final ganham ou perdem. E o jogo acabou. E o fim do jogo é a morte. Jogadores infinitos continuam jogando sempre. São eternos. Conquistam a eternidade. Então, ao encerrar, né, com essa mandala 107, essa nossa conversa, eu convido a todos vocês a continuar jogando comigo, a continuar buscando esse encontro entre o ser da superfície de cada um de vocês com o ser da profundeza de cada um de vocês. E eu tenho certeza que milhares de mandalas, lindas e maravilhosas, vão povoar, pavimentar essa estrada que conduz do ego ao si mesmo. Que novos encontros aconteçam. Até breve.